Havia um povo esmagado pelo peso da servidão, um povo cujo clamor rasgava as noites silenciosas do Egito, um povo que chorava enquanto moldava tijolos, levantava pedras e construía cidades para um rei que não conhecia misericórdia. O gemido dos filhos de Israel subia como incenso de dor, e seus olhos cansados olhavam para o céu perguntando se o Deus de seus pais ainda se lembrava da promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó. O faraó os oprimia com crueldade, porque temia a sua multiplicação, e por isso ordenou que todo menino hebreu fosse lançado ao rio. Mas contra toda expectativa, foi nesse cenário de morte que nasceu Moisés, o libertador escolhido pelo próprio Deus. Sua mãe, tomada de coragem, colocou-o num cesto de junco, selado com betume, e confiou-o às águas do Nilo. O mesmo rio que deveria engolir seu destino se transformou no canal de sua salvação. A filha de Faraó o encontrou, e aquele menino hebreu cresceu no palácio como príncipe, educado nos caminhos do Egito, mas carregando no coração o sangue e a identidade de seu povo. Certo dia, já adulto, Moisés contemplou um egípcio ferindo um hebreu, e tomado de indignação, matou o opressor e enterrou-o na areia. Pensava que seu povo entenderia que ele fora chamado para libertá-los, mas não foi assim. Denunciado e temendo a ira de Faraó, fugiu para o deserto de Midian. Ali, na solidão árida, passou anos cuidando de ovelhas, esquecendo o luxo do palácio, aprendendo o silêncio, até que um dia o extraordinário aconteceu. Uma sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Moisés aproximou-se, e do meio da chama uma voz o chamou pelo nome. Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então o Senhor disse: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu vi a aflição do meu povo no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores e desci para livrá-lo. Vai, porque eu te envio a Faraó, para que tires do Egito o meu povo Israel. Moisés tremeu, alegou não ser capaz, disse que era pesado de língua, mas o Senhor lhe assegurou: Eu estarei contigo. Não era pela força de Moisés que a libertação viria, mas pelo braço estendido do Deus Todo-Poderoso. Ele retornou ao Egito, acompanhado de seu irmão Arão, e juntos enfrentaram o rei mais poderoso da terra. Moisés ergueu a voz no palácio e declarou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa o meu povo ir. O faraó zombou, endureceu o coração e aumentou ainda mais o jugo sobre os hebreus. Então começaram os sinais que abalaram toda a nação egípcia. O Nilo, orgulho e sustento da terra, transformou-se em sangue. Os peixes morreram, o rio cheirava mal, e os egípcios não podiam beber. Em seguida, rãs saltaram por todo lado, invadiram casas, leitos, fornos e até os palácios. Depois vieram nuvens de piolhos, cobrindo homens e animais, e enxames de moscas encheram a terra. O Senhor fazia distinção entre Israel e Egito, poupando o seu povo das pragas, para mostrar que ele é o Senhor. Mas Faraó continuava irredutível. Então os rebanhos do Egito adoeceram, feridas e úlceras surgiram em homens e animais, e uma tempestade de saraiva, misturada com fogo, desceu dos céus, destruindo plantações e casas. Mesmo assim, o coração de Faraó permanecia endurecido. Vieram então os gafanhotos, que cobriram a terra e devoraram o que restava dos campos. Depois, trevas espessas caíram sobre o Egito, trevas tão densas que ninguém se movia por 3 dias. Porém, nas casas dos filhos de Israel havia luz. Mesmo diante de tantos sinais, o rei não cedeu. Então o Senhor anunciou a última praga, a mais temida. Cada casa egípcia sentiria o peso do juízo, mas Israel seria protegido pelo sangue do cordeiro. Moisés instruiu o povo: cada família tomará um cordeiro sem defeito, sacrificará e colocará o sangue nos umbrais das portas. Aquela noite seria a Páscoa do Senhor. Quando o anjo passasse, veria o sangue e não destruiria o primogênito daquela casa. E aconteceu como foi dito. No silêncio da noite, um clamor terrível ecoou pelo Egito, porque em cada lar, do palácio até a casa mais simples, havia morte. Mas Israel foi preservado.
Foi naquela noite que o Senhor libertou o seu povo com mão forte. Faraó, quebrado, finalmente ordenou: saiam, vão, adorem ao Senhor. E os filhos de Israel partiram apressadamente, carregando seus pertences e até riquezas que os egípcios lhes entregaram. Não saíram como fugitivos, mas como povo triunfante, conduzido pelo próprio Deus. Uma coluna de nuvem ia diante deles de dia, e uma coluna de fogo de noite, guiando cada passo rumo à promessa. Mas o coração de Faraó se endureceu uma vez mais. Ele reuniu seus carros e cavaleiros e partiu em perseguição. Quando Israel chegou diante do mar, viu o exército ao longe e entrou em pânico. Clamaram a Moisés, dizendo: por que nos tiraste do Egito? Teríamos sido melhores como escravos do que morrer aqui. Mas Moisés respondeu com voz firme: não temais, permanecei firmes e vereis o livramento do Senhor, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então Deus disse: dize ao povo que marche. Moisés ergueu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez soprar um vento oriental durante toda a noite. As águas se dividiram e formaram muralhas à direita e à esquerda, e o povo atravessou o leito seco. O exército egípcio tentou segui-los, mas no amanhecer, o Senhor confundiu seus carros, travando as rodas, e quando Moisés estendeu a mão outra vez, as águas voltaram e cobriram todos os inimigos. O povo de Israel atravessou em segurança e os egípcios foram destruídos. Naquele dia, Israel viu a grande mão do Senhor e temeu e creu em seu Deus. Na praia, o povo cantou. Míriam, irmã de Moisés, tomou o tamborim e liderou as mulheres em cânticos. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O deserto os aguardava, e ali Deus mostrou sua fidelidade dia após dia. Quando faltou água, da rocha brotou fonte. Quando a fome apertou, o maná caiu do céu como pão fresco, e as codornizes vieram à tarde para alimentar o povo. Quando os amalequitas os atacaram, Josué lutou no campo de batalha enquanto Moisés erguia as mãos no monte, e enquanto suas mãos estavam levantadas, Israel prevalecia, porque o Senhor era sua bandeira. No monte Sinai, o céu e a terra tremeram. Relâmpagos, trovões e nuvens densas cobriram o cume, e o som de trombeta aumentava cada vez mais. O povo temeu, mas Moisés subiu e recebeu as palavras da aliança. O Senhor escreveu com seu próprio dedo as tábuas da lei, os mandamentos que seriam guia e luz para Israel. Porém, no vale, o povo se corrompeu e moldou um bezerro de ouro, dizendo: este é o Deus que nos tirou do Egito. A ira do Senhor se acendeu, mas Moisés intercedeu, e Deus mostrou misericórdia. Ainda assim, a justiça foi estabelecida, e Israel aprendeu que não poderia servir a dois senhores. O tabernáculo foi construído segundo o modelo que Deus revelou. Cada detalhe, cada cortina, cada peça de ouro e bronze refletia a santidade do Senhor. A arca da aliança foi preparada, o propiciatório coberto pelos querubins, e quando tudo foi erguido, a nuvem da glória encheu o lugar, e a presença do Senhor habitou no meio de seu povo. Israel não caminhava sozinho. Eles eram conduzidos pelo Deus que abre mares, que fala do fogo, que escreve leis eternas e que cumpre cada promessa. Assim se cumpriu a libertação. Um povo frágil, mas um Deus invencível. Uma terra de escravidão deixada para trás, e uma jornada rumo à terra prometida, iniciada com esperança. O Êxodo não é apenas a história de uma saída, é a revelação de que nada é impossível para o Senhor, que nenhuma prisão é forte demais, nenhum inimigo é grande demais e nenhum deserto é vazio demais quando ele está presente. Gostou do vídeo? Então curta, comente, compartilhe e me siga para mais conteúdos bíblicos que renovam a fé.